Qual o impacto das redes sociais na sua vida? Você consome muito conteúdo das redes sociais? Você sabe quanto tempo você fica conectado a essas redes? Pois fica aqui comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre essa nova, nem tão nova assim, mas essa grande droga que nós nos encontramos hoje, a dopamina. A dopamina hoje em dia vicia tanto quanto as drogas ilícitas. E sabe por quê? As pessoas passam mais de 8 horas nas redes sociais consumindo conteúdo, consumindo dopamina rápida e que não precisa pensar. O Brasil é o terceiro consumidor de conteúdo de redes sociais, está só atrás da Índia e Indonésia. E esse impacto na vida das pessoas, principalmente crianças que estão com o cérebro em formação, jovens e adolescentes que ainda estão construindo a sua personalidade, o seu caráter e a sua vida, principalmente o psicológico deles fica muito abalado quando eles estão fora das redes sociais. As criancinhas, existem vídeos de criancinhas que quando os pais realmente conseguem tirar os telefones e colocam elas para dormir, elas ficam rolando o dedinho ainda, como se estivesse com a tela do aparelho. É bem preocupante. E a ansiedade, a frustração, a inveja, a comparação, a tristeza, tudo isso causado por conteúdo de vida de pessoas que nós nem conhecemos, de pessoas que são ditas como influencers e blogueiros e que ditam como você deve se vestir, quantos cremes por dia você tem que passar no rosto antes de sair de casa, que horas você tem que acordar para fazer toda uma rotina que vai ser filmada, a yoga, a academia, o café superfaturado, internacional ou isso ou aquilo, tem que filmar toda essa rotina antes de sair de casa. E muitas pessoas acompanham isso. Os procedimentos estéticos, a quantidade de procedimento estético que hoje está na moda e amanhã já não está mais. Um exemplo é a harmonização facial. Agora já não é mais moda, agora estão fazendo o oposto, tirando a harmonização facial. E é cabelo, é unha, é maquiagem, é cílio, é procedimento estético. Ninguém mais é ninguém como ela nasceu. E eu não sou contra a questão de você fazer o que você quiser com seu corpo, sua estética, né, tratar sua estética, fazer procedimentos, isso é cada um que sabe da sua individualidade. Mas a questão é como que isso se tornou excessivo e necessário para certas pessoas. Necessário que a pessoa não sabe nem mais como ela era, de tanta coisa que ela já fez no corpo. O cabelo perfeito, a barba perfeita, o corpo perfeito. Ninguém mais é autêntico. Todos estão, parece que dentro de uma fábrica e saindo em moldes. O mesmo molde para todo mundo. Ninguém tem mais a mesma característica. E quem não se sente bem fazendo essas coisas e tendo esses comportamentos, ou seguindo fulano ou beltrano, que é influencer, ou blogueiro, ou ditador de comportamento e moda alheio, quem não segue esse padrão é considerado louco ou desatualizado. As redes sociais hoje são a novela da vida dos outros. Isso não deixa de ser uma reafirmação de que as pessoas estão fazendo isso pelo ego, pelo narcisismo, pela insatisfação delas de se aceitarem ou de aceitarem a vida delas e de ter a necessidade de like e ter a necessidade de aprovação. Claro, nós crescemos com necessidade de aprovação, né? Pelos nossos pais, pelo nosso sucesso, pelos nossos estudos, pela nossa vida profissional, mas isso na nossa vida e não da forma que é hoje.
Você tem milhares de seguidores curtindo as coisas que você faz, elogiando isso ou aquilo, o seu sucesso, a sua carreira, o seu corpo. Isso causa nas pessoas que têm essa grande necessidade a vontade delas continuarem, né? Elas continuam porque elas têm plateia, né? Então, dê ao macaco banana, que claro que ele vai comer, ele vai gostar. Então, se você está fazendo sucesso, se você está ganhando rios de dinheiro enquanto outras pessoas estão sendo destruídas psicologicamente por conta disso, e não é que seja a culpa dessas pessoas que estão produzindo conteúdo. A culpa também é nossa que consumimos, nossa no meu caso não, mas assim, nossa de um modo geral das pessoas que consomem, porque elas só consomem porque alguém produz. E quem produz só produz porque tem quem consuma. E se criou um círculo tão assim insano de vício que ninguém consegue mais fazer nada que não seja de acordo com o padrão tal, ou com a influência tal, ou com o modismo tal. As pessoas veem vídeos de outras fazendo faxina, de outras limpando a casa, de outras cuidando da saúde ou disso, daquilo, e elas mesmas não cuidam da delas. A louça delas está lá para lavar, a casa está suja, o mercado elas não foram ainda, não fizeram comida, não fazem nada. Porque elas estão vendo outras pessoas fazendo isso e elas não estão fazendo porque elas estão ali obcecadas, coladas, sabe? É uma vida, é uma escravidão que se você solta esses adolescentes, essas crianças, esses jovens e os adultos também, eles numa floresta ou numa cidade mesmo, uma cidade grande, na cidade que elas moram, sem celular, é capaz delas terem uma coisa, né? Hoje em dia ninguém mais sai sem celular, até porque os aplicativos de banco, tudo está no celular. A vida da pessoa toda está no celular. Elas não sabem nem o telefone dos parentes, das pessoas mais próximas, porque está no celular. Não existe mais conversa olho no olho. Ninguém mais conversa olhando um com o outro. Eles conversam com o celular na mão. E eles não estão prestando atenção no que o outro está falando. Eles respondem, mas não estão prestando atenção. As pessoas de mais idade que passaram por essa época, por essa fase analógica e chegaram hoje à era digital, elas ainda conseguem um meio termo ali, mas não são todas. Só quem vem de muito tempo, os mais idosos, que não têm esse vício com o telefone, que ainda usam dinheiro, que ainda usam o cartão físico, que ainda sentam para jogar dominó, para jogar baralho, para jogar bocha, que sentam para conversar, eles ainda conseguem continuar a vida deles, mas as outras pessoas estão totalmente dependentes de um aparelho, que é como se fosse uma extensão do nosso corpo. Então, o que seria necessário fazer uma desintoxicação das pessoas de redes sociais? Cada vez mais testar e saindo aos poucos, porque se sair de repente também pode causar um choque, né? Como uma droga. Então sai aos poucos. Sai por um dia, por uma semana, por um mês, até que você saia de vez. E fique livre disso. É diferente de quem cria conteúdo para saúde, para estudo, para informação, mas não para vida dos outros, para acompanhar a vida dos outros. Até porque se você sai, se uma pessoa famosa sai, some, ela vai fazer falta por, sei lá, 5, 10 dias. Depois ninguém liga mais, porque tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa. Então é para se pensar em que mundo que nós estamos vivendo. E o quão danoso isso é, quão prejudicial isso é para as relações familiares e de amizade e para a sua vida. Porque você simplesmente não consegue sequer ter tempo para ter tempo. Você não consegue sequer sentir tédio. Porque se você fica sem fazer nada, você não suporta a sua própria companhia e não suporta o tempo livre que você tem. Você não sabe nem o que fazer com ele.